Ora, bom dia. Espero que esteja tudo bem convosco. Sou o Ricardo e este será o terceiro episódio do podcast Talvez Incomode, que é sobre livros e histórias. Tenho sempre que começar por agradecer a quem dispensa um tempo para ouvir os episódios anteriores e principalmente agradecer por também dispensarem um tempo a dar-me um feedback, porque isso é mesmo gratificante. Claro que não estou a dizer isto porque fica bem, não é de todo por isso, mas é normal ficar contente e aprecio particularmente a forma como recebo esses feedbacks que são por mensagem privada, que não têm de ser visto por toda a gente e são construtivos. São mesmo construtivos. Tenho ficado muito surpreendido. Por isso, um obrigado. Mas vamos lá ao conteúdo deste episódio com o título Uma Ode à Amizade. Neste episódio vou destruir a linha cronológica que estava a criar nos últimos dois episódios. É a vantagem de eu ser o patrão deste projeto. Posso fazer aquilo que eu quiser. Não, não. Ou seja, a minha principal razão de saltar a história sequencial é porque sinto que será coerente pegar num determinado livro, que foi o primeiro livro que comprei naquela livraria em Dublin, que até mencionei no episódio anterior. Já agora, a livraria chama-se Shatters Bookstore, localizada em Dublin 1, na rua Parnell Street. Eu vou deixar nas referências. O livro em questão, que também mencionei no episódio anterior, é o The Confession Club. Clube das Confissões, acho que pode ser traduzido desta forma, mas na verdade, se pudesse realmente criar um título em português deste livro, seria o Clube Fixe. Pouco original, mas seria assim. Vou tentar transportar-vos para o dia que comprei esse livro. Então, estava eu em Dublin, claro, e estava num dos meus dias de folga. Tinha combinado previamente um pequeno almoço em casa do meu amigo mexicano, Israel, para esse dia de folga. Como mandam as regras de uma boa amizade, ele preparou uma incrível omelete à moda mexicana, acompanhado por um café americano. Lembro-me que até tirei uma foto à chávena. Sim, eu sou essa pessoa que adora a louça antiga e diferente e fico entusiasmado com essas pequenas coisas que aparentemente não são de grande interesse para muita gente. Enfim, sou um ser um pouco estranho, mas pronto. Desfrutamos do pequeno almoço ao som de, de uma música ambiente engraçada e com conversas que não podem nem devem ser partilhadas aqui. Terminámos de comer e eu perguntei-lhe se ele queria vir comigo a uma livraria no centro que nunca tinha entrado, mas já tinha visto uma partilha fixe no Instagram e reparei que eles tinham livros em segunda mão. Ele alinhou, aliás, ele é uma pessoa de fácil persuasão. Fomos os dois contentes até lá. Quando entramos, ficamos surpreendidos porque é uma livraria enorme, com dois andares. Apesar que o andar superior é um café, o tal café muito bom que eu falei, e tem uma parte onde se vendem flores. Diria que estão ali três conceitos muito, muito bons para uma loja grande. Ou seja, há livros, há natureza, porque existem muitas flores mesmo e plantas, e depois ali um bom café com uns bons bolos, mas eu por acaso não experimentei, mas vi. Comi com os olhos, digamos assim. Fomos diretos aos livros da segunda mão. São muitos, estão em estantes e em pilhas vindas do chão. Nós separamos aí e ele foi para os setores de livros que mais lhe interessavam e eu fui à minha busca também. Como em qualquer livraria, é difícil, pelo menos para mim, orientar a minha visão. Está sempre a fugir para várias direções. Mas lá aconteceu o tal momento romântico. Ou seja, parei num livro que o título puxou por mim. Foi Amor à Primeira Vista. Um pouco intenso até. E só estou a falar de um livro. Enfim, peguei no livro, li o título, que já o disse aqui, The Confession Club, e observei a capa que acho bonita porque tem aquela imagem acolhedora com luzes quentes
para dentro de uma casa e dá uma sensação de um alegre ruído e conversas paralelas durante uma refeição. Mas vira para a contracapa, aquela parte que visa despertar a curiosidade do leitor e incentivá-lo a ler o livro sem revelar detalhes cruciais e realmente incentivou a comprá-lo. Permitam-me fazer aqui uma comparação. Foi como apaixonar por alguém visualmente e depois essa pessoa fala e nós pensamos logo que é para casar. Há casos que, infelizmente, ficam para uma boa amizade. Por exemplo, voltando, comprei o livro juntamente com mais três. Cheguei a casa e pus os livros no meu armário e ficaram ali porque nessa altura estava a ler outro livro qualquer. Lembro-me que comecei a ler este livro passado cerca de um mês de o ter comprado. Recordo-me que não foi uma leitura que me agarrou muito no início e foi numa viagem que fiz e decidi levá-lo que fiquei em modo, devorador de páginas. Primeiro, a autora deste livro é Elizabeth Berg, é uma enfermeira norte-americana que se tornou escritora. Os romances têm vendido imenso e recebido inúmeros prémios e nomeações, embora alguns críticos os tenham classificado como sentimentais. E não vou ser muito diferente desses críticos. Só li este livro dela e realmente é positivamente sentimental. Não considero lamechas, mas poderá ser considerado. E talvez com algum risco vou dizer que se não soubesse quem tivesse escrito, diria que era de, da autoria de uma escritora. Porque tem a visão, aquela delicadeza e assertividade feminina que considero que o mundo poderia vir a ganhar mais com isso. Mas não é para aqui que eu quero ir. Foi só uma nota. O livro que tenho é em inglês e, pelo que pesquisei, não há tradução em português, mas é um inglês muito acessível. É um romance sobre amizade, revelações surpreendentes e uma segunda chance no amor. Mas, para mim, o que retirei mais foi sobre a amizade. The Confession Club é um grupo de amigas que decidem começar um clube de jantar mensal, mas elas irão usufruir mais do que esperariam. O plano seria terem noites agradáveis para conversar, rir e compartilhar receitas, comida caseira e vinho. Só que muda de curso abruptamente numa noite quando uma das mulheres revela algo surpreendentemente íntimo. O clube de jantar então torna-se o clube da confissão e, ao contrário da ideia inicial, as mulheres reúnem-se semanalmente para compartilhar não apenas jantares, mas também delitos embaraçosos, inseguranças profundas e arrependimentos de longa data. Ou seja, o clube oferece exatamente o tipo de suporte de que as pessoas precisam para se sentirem confortáveis, confiantes e seguras com as suas confissões. O mais engraçado é que ao longo do livro, ao longo da leitura do livro, repara-se que quanto mais partilhas existem, sejam elas chocantes ou não, mais o valor da amizade é acentuado. Inclusive, elas, em espírito de grupo, ajudam a tomar decisões difíceis. No entanto, apesar desta descrição toda, o livro tem um tom super divertido e diria leve também. Lembro-me de dar algumas boas gargalhadas e também tem uma particularidade que acho fascinante, que numa experiência de leitor pode ser bastante interessante, ou seja, como se trata de várias personagens com diferentes traços de personalidade, conseguimos nos identificar com algumas delas e talvez provocar uma autorreflexão dos nossos próprios comportamentos. Este sim diria que poderá ser considerado um livro de autoajuda, mas sem aquelas categorias e regras que temos de seguir. Admito ter pensado que poderia ser uma leitura aborrecida ou até de desistir a meio, como já aconteceu com alguns livros, que a sinopse é prometedora, mas depois a narrativa é demasiado floreada e leva-me a um estado em que perca
a empatia pela história. Neste caso senti o oposto. Senti muita empatia e genuína compreensão. Mas o que realmente retirei do livro foi a importância da amizade. Claro que isto é notório, acho eu, para a maior parte das pessoas, ou para quase todas as pessoas, o quão as amizades são importantes para nós. Mas obrigou-me, sei lá, a parar e a olhar para as pessoas que me rodeavam. Não de uma forma julgadora, ou seja, há amizades para várias ocasiões e até considero perigoso tentarmos obter tudo da mesma fonte amiga. Claro que é possível e posso me dar ao luxo de dizer que tenho esse tipo de amizade na minha vida, só que penso em algumas amizades que poderão perder o seu potencial quando a exigência é desmedida por parte de alguém em momentos pouco propícios para tal. E agora vai uma partilha um pouco pessoal, mas julgo que não, não vá comprometer ninguém. Porque lá está, este livro foi marcante para mim, não tanto para essa autorreflexão, mas por um desejo que eu pretendia. Quando terminei este livro, pensei que adoraria ter algo do género da minha vida. Talvez ter um grupo, se possível, heterogéneo, que houvesse uma espécie de rotina para convívios. Não necessariamente para confissões, porque nesse caso iria perder amizades, com os pecados todos que poderia partilhar, mas que fosse mais para conversar, jantar, contar coisas da semana, jogar jogos, ir ao cinema, dar caminhadas, enfim, um grupo para partilhar bons momentos. E não sei se foi coincidência ou não, mas passado quase um ano depois de ter lido este livro, tenho neste momento o meu The Confession Club e quero agradecer muito aos membros desse clube, que já tem um nome, chama-se Ludos, e certamente estará surpreendidos por esta partilha, mas pronto, não resisti e quero agradecer a esses membros. Quero também agradecer a todas as pessoas amigas que me aturam com paciência. Não sei se me torno fácil como amigo, mas pronto. Quero agradecer a todas as pessoas. Não vou mencionar mais nenhum nome, apesar de. Engraçado de eu estar aqui a falar de amizade e agora lembrei-me que eu tenho um amigo meu que já mencionei, não o nome dele, mas uma ou duas ideias que ele teve para este podcast ao longo dos episódios e nunca disse o nome dele, porque vai haver aí talvez um melhor timing para revelar o nome dele. Mas é engraçado porque ele partilhou essa curiosidade, mas de uma forma muito irónica, como eu gosto. Ficamos por aqui. Acho que está muito sentimental e sinto que levei isto a um caminho que não esperava. Contudo, espero que tenha feito sentido. Por isso, vamos à palavra do episódio. A Maria do Intelectual. A palavra que escolhi para hoje foi beneficência. A palavra tem origem do latim beneficentia, que é derivada de benéficos e significa benéfico ou que faz o bem. Ou seja, beneficência tem o sentido literal de fazer o bem. O termo está relacionado a atos de bondade e generosidade, praticar a caridade ou ajudar outras pessoas de forma altruísta. Está relacionado a ações de solidariedade, filantropia e assistência a quem precisa. Simples e acho que traz o significado do episódio. Pelo menos penso que faz algum sentido esta palavra ser neste episódio. Pronto, e para finalizar aqui o episódio, como eu já fiz no episódio anterior, contei um pouco do que é que aconteceu durante a semana anterior, que tem a ver com livros, mas vou começar, por acaso, a partilhar algo que não é um livro, mas acho que indiretamente tem a ver com o Talvez Incomode, que é uma série. É uma série que abanou aqui muito com a minha cabeça, destruiu-me aqui por dentro, destruiu-me no bom sentido. A série chama-se Adolescência e está na Netflix e é uma série com 4 episódios. Mesmo que eu não quisesse ver, eu sentia-me obrigado porque tive amigos meus a mandarem mensagem a dizer que eu deveria ver, que iria gostar. Isso também é bom, ou seja, e não foi só um ou dois amigos, até foram alguns. Isso quer dizer que me conhecem
e que sabiam a priori que eu ia gostar. Primeiro, tecnicamente é incrível, a nível de fotografia é muito bom. Como é que é possível episódios serem feitos num só take? É uma espécie de teatro, mas em filme. Incrível nesse sentido, mas acho que o que deixa mais impacto é mesmo o enredo e a história em si. E porquê é que eu estou a falar desta série e que tem a ver com os livros? Eu acho que esta série provocou a mesma coisa. Esta e existe outras séries, outros filmes também que fazem isso, mas que não nos dão nenhuma conclusão, nenhuma resposta concreta, mas deixam-nos um grande espaço para reflexão. Também eu pelo menos não senti desta forma, não nos apontou o dedo diretamente, ou seja, como pessoa individual, mas num coletivo, e é isso, ou seja, faz-nos questionar do que é que nós andamos aqui a fazer com a nossa educação e com a educação que nós estamos também a dar aos adolescentes, aos filhos, aos sobrinhos, aos primos, o que seja, e acho que é importante termos uma mão na consciência sobre isso e tentar, sei lá, encontrar um equilíbrio nesta transição lá está, de tecnologias com educação, porque eu também não quero ser saudosista e dizer que no meu tempo é que era bom e que se fazia as coisas, apesar de também não ser assim muito, com uma idade muito avançada, mas não, ou seja, apetece-me dizer isso, mas temos que viver na realidade e no dia presente, e acho que encaixar tanto o lado mais natural com a tecnologia, acho que pode tirar o melhor das duas coisas. E é isso. Abandono muito aqui o meu quinto andar, mas acho que todas as pessoas deviam de ver, principalmente, acho eu, se há um público mais alvo, seria talvez os pais, apesar de eu achar que toda a gente deve ver. E com os livros, nesta semana, eu terminei o meu livro que estou a ler no Clube de Leitura. Não vou falar muito dele porque, primeiro, até vai haver um debate, porque há sempre um debate nesse Clube de Leitura no final do mês, e eu estou super ansioso para debater. Aliás, é uma das coisas que eu mais gosto quando acabo de ler um livro, é debater sobre ele e perceber outras perspectivas, e eu gostei muito do livro, e não vou dizer aqui o título porque eu acho que vou fazer um episódio sobre ele, e para finalizar, vou partilhar aqui uma história que eu vi de um Instagram que eu sigo. Aliás, faz parte do clube de leitura que eu estou, que se chama Confissões de um Livreiro, e ele partilhou uma história que é comovente e muito bonita. Portanto, o autor desta página no Instagram é livreiro, e ele vai contando algumas histórias e peripécias que vão acontecendo na livraria. E esta, em particular, acho que realmente foi muito bonita, porque foi uma pessoa que é pai. Foi à livraria para comprar uns livros do Harry Potter, da saga do Harry Potter, porque queria oferecer ao filho. Mas porquê? Porque ele e o filho estão a ler a saga em conjunto, no mesmo livro, e depois, sempre que acaba um livro, vêem o filme. Só que o filho vai ter que vai fazer uma viagem para visitar os avós que estão no estrangeiro, só que o pai vai ficar cá. E o filho ficou preocupado porque queria dar continuidade à leitura. E o pai propôs darem uma paragem na leitura, quando ele regressasse, continuassem. Só que o filho, de uma forma muito ternurenta, disse-lhe que é uma das coisas que ele mais gosta, é o seu mini clube de leitura. Aliás, o pai intitula como o clube de leitura mais pequeno do mundo. E isso é claro que só a história já é comovente, só que é que ele fez? Ele comprou o livro que estão a ler, que estavam a ler naquela altura, comprou e pôs na mala da criança sem ele reparar. Ou seja, quando ele chegasse à casa dos avós, iria abrir a mala e ia reparar nos livros. E esse gesto é tão simples e acho que tão significativo e tão bom. Acho que vai impactar aquela criança para sempre. Primeiro por ser o seu pai e depois pela envolvência toda, ou seja, de um livro que está a gostar imenso ler, que está a partilhar essa leitura com o pai. O pai já deve ser um fanático pelo Harry Potter. Imagina então
todo esse ambiente quente que os dois têm em conjunto. Acho que é mesmo uma história que gostaria de partilhar e fiz aqui, por isso, pronto. Acho que até fiquei assim um pouco nervoso a contar esta história porque acho que é mesmo importante para mim. Eu dou muita atenção e comove-me este tipo de partilhas. Por isso, vou-me despedir. Agradeço imenso o vosso tempo. Muito obrigado e tenham uma boa semana. Até já.